bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa. Kenya yetu hakuna matata. Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Sou Marcelo Antunes e conversaremos hoje com Ana Carolina e Carlos Eduardo. Vamos conhecer a história deste casal que escalou o Monte Kilimanjaro. Acompanhe conosco. Estamos aqui com Carlos Eduardo, Ana Carolina, do Eu Vou e Pronto. Vamos falar a respeito das experiências, viagens, sensações, projetos e várias outras coisas desse casal hamburguense pelo mundo. Hoje vamos falar em especial sobre também um outro lado pouco conhecido dos dois aqui, que é a subida no Kilimanjaro. Então vamos entrar um pouquinho nesse assunto. É um assunto que particularmente me agrada muito, né? Também sou um viajante da África, apesar de eu ter ido para o Egito e para a África do Sul, ou seja, o recheio todo foi por conta de vocês. Então, Dudu, Carol, contem para nós então um pouquinho do que foi esse projeto, ou do que ainda é esse projeto, né? Porque a gente está vendo as repercussões. Agora há pouco a gente estava antes do início da gravação e o telefone tocando, chamando para ir para escolas, chamando para apresentar. Isso é um retorno muito positivo. Né? São até as surpresas do que o projeto às vezes não prevê, né? Então essa é uma... Isso. A gente criou então, a gente gosta de chamar de filosofia de vida, né? A gente criou uma nova filosofia de vida, onde dentro dessa filosofia de vida, a Carol ilustra muito bem isso, a gente colocou tudo que nós gostávamos, né? Sempre fomos um casal, somos aqui de Novo Hamburgo, né? Sempre gostamos de viajar, acampar, somos aventureiros, fazemos trekking, somos montanhistas, né? E esse projeto a gente intitulou de Projeto Espírito Livre, Voluntários pelo Mundo, né? Onde a ideia é fazer o trabalho voluntário nos 5 continentes. Né? Começamos pela África, onde tudo começou, a gente acredita que de lá viemos, né? Estavam falando antes do Lago Vitória, toda a importância que tem. E por lá começamos, e lá ficamos 9 meses durante 2017, visitamos 13 países e ajudamos em 8 projetos sociais lá. E tentando levar a bandeira da solidariedade, né, decidimos então fazer a subida ao Kilimanjaro. Né? Quem não conhece o Kilimanjaro, então, é o ponto mais alto da África, né? Do continente africano, o que seria o Everest para o mundo, é o Kilimanjaro para a África. O Everest africano. Exatamente. Conhecido dentro da linguagem, né, como montanha branca ou montanha brilhante, né, por causa das suas neves eternas. Não tão eternas ultimamente, né? Isso tem uma questão, posso deixar para a Carol comentar, que é uma bióloga do grupo, sobre essa questão, né, das geleiras que estão findando, né? E aí fizemos essa subida e a gente vai contar um pouquinho então de como fazer, se alguém quiser fazer ela, né? De como fazer a subida, como utilizar guias locais, quanto tempo, até de repente custos, ou enfim. E quem quiser saber mais então, né, do projeto, todo esse projeto social que a gente fez de voluntariado, fica lá no Facebook, /Eu Vou e Pronto, Instagram Eu Vou e Pronto, né? Ou YouTube Eu Vou e Pronto. Tá tudo dentro do Eu Vou e Pronto, né? Que seria o nosso projeto macro. Carol, qual foi, né? Não vou nem perguntar qual é o motivador do projeto, depois vocês vão falar um pouco, mas o motivador do subir o Kilimanjaro, qual foi o motivador? O que levou vocês a isso e como foi esse sentimento do... Sim. Bom, subir o Monte Kilimanjaro para nós representava um grande desafio, né? Mesmo que o grande desafio fosse sair das nossas casas, do nosso conforto e realizar trabalho voluntário na África, né? Um grande desafio ainda maior é tu te colocar
numa situação de pressão, uma situação até de risco, digamos assim, né? E subir o Kilimanjaro para nós representava, na verdade, tudo isso. Seria o fechamento desse nosso projeto na África, né? E o objetivo, então, como o Dudu falou, era subir, levando a bandeira da solidariedade, né? Querendo falar para todo mundo também que tu não precisa ir para a África, né? E fazer esse tipo de aventura para ser solidário, para realizar um trabalho voluntário. A gente pode fazer isso no lugar que a gente mora, na comunidade que a gente vive, né? Melhorando um pouquinho o nosso ambiente, né? Mas para nós aquilo foi muito representativo naquele momento, né? Então subir o Kilimanjaro. E o Kilimanjaro, para quem não sabe, ele não é só uma montanha, ele é um parque nacional. Sim. Um parque que em 1973 foi tombado pela Unesco, né? E a história dele é muito bonita. E não só um parque, mas ele é um complexo de montanhas, né? Então nós temos 3 cones vulcânicos nessa região do Kilimanjaro, né? O mais antigo deles é o Shira, aí temos o Mawenzi e o Hurupiki, então conhecido como Kilimanjaro, o mais alto de todos, o cone central. E é um dos pontos importantes, é um dos corações da África, né? Ou seja, do Kilimanjaro, das geleiras do Kilimanjaro, nasce, entre aspas, o Lago Vitória. Do Lago Vitória nasce o Nilo. E o Nilo leva toda a história aí que a gente está falando milenar do Egito, que a gente fala do Egito, mas tem todo esse povo que é milenar em torno da própria Tanzânia, né? Que é um coração ali da África, né? Da África. Na verdade, né, o povo Chaga, né, que é o povo daquela região, diz que o Kilimanjaro ele é o coração da África, né? Exatamente. É dali que vem a água, e água é vida, né? E referente ao Lago Vitória, os primeiros fósseis de hominídeos, né, foram encontrados naquela região do Lago Vitória, né? Então isso é muito importante, demonstrando as nossas raízes, nossa ancestralidade, de onde nós viemos, né? Todos viemos da África e de lá onde a gente resolveu, então, foi por lá que a gente resolveu começar essa nossa trajetória de trabalho voluntário. E é muito lindo, né? Eu particularmente, né, eu e minha família, a gente passou, acho que em torno de uns 15 dias na África do Sul. Então a gente foi para dentro do Parque Nacional, ficamos dentro do Parque Nacional, acho que em torno de uma semana, talvez um pouco mais. E a visão era exatamente a mesma, viver próximo à realidade do que é a África. Todo mundo fala de pobreza, né? A África é igual a pobreza. Por um lado, existe uma riqueza muito grande na África e uma diferença que para mim ela é vital com relação a, por exemplo, a cultura que a gente tem aqui do Brasil. Eu tive dentro das tribos Zulus, visitei algumas tribos Zulus lá, passei por dentro da Suazilândia, que é um país também paupérrimo que fica dentro, né? É um reinado dentro da África do Sul, a gente nem acredita que tem um rei lá dentro. E tu vê as pessoas convivendo com uma naturalidade, com uma proximidade, com calor humano, apesar do que a gente considera como pobreza por um lado, né, que é dentro dos valores que a gente tem materiais, eles têm outros valores que é de uma riqueza extremamente grande. A solidariedade é natural, o viver em comunidade é natural, esse lado todo que a gente convive lá, o que a gente fala que a gente brinca aqui do Brasil, que tem um pouco disso e até tem, tu é recebido extremamente bem. Claro, a gente sabe que as dificuldades um pouco de tu entrar numa determinada tribo, ou numa aldeia, ou num ambiente mais fechado, até tu ter a confiança, ter todo quebrar esse paradigma, mas depois que tu quebra isso, tu vai para dentro da casa das pessoas. Eles te tratam como se tu fosse um amigo de muitos anos. Isso não tem preço, né? Isso tu está trabalhando a pessoa, né? Que é o que a gente falava, que é que o programa, que o Vida Consciente traz, que é ir direto à essência. Isso para mim, quando a gente conviveu lá dentro e as vivências que a gente fez, apesar de, eu estava com uma criança de, na época, 4 anos de idade, é mais difícil. Então tu tem algumas limitações de aventureiro, que eu também tenho esse lado e gosto, então a gente tinha que ter algumas reservas. Mas tu consegue ir numa tranquilidade, tu não tem o risco, tu não tem... É
é uma pureza que eu voltei de lá uma pessoa diferente. Né? Apesar de, antes disso, eu ter ido para o Egito, fiquei também, eu acho que uns 15 dias no Egito, conheci toda a história do Egito, que é linda por um lado, mas se perdeu faz muito tempo. O Egito hoje ele tem uma história, porém ela não condiz tanto com o povo que está lá dentro. Parece que em algum momento isso aqui se quebrou e virou, tá aqui, eu vou vender turismo e o povo que está lá já não está mais tão linkado com isso. Esse era o meu conceito anterior de África, né? E quando eu desci para a África do Sul, isso aqui, apesar da gente estar falando de África do Sul, um país dos mais estruturados da África, né? Ele é... E estou entrando para o interior. Eu voltei tão desmontado de lá que eu brincava com a minha esposa. Eu morava aqui. Eu ficaria aqui morando por um bom tempo. Exatamente nessa mesma ótica que vocês foram, né? Que é o voluntariado. Sim. E ela te entra, eu acho que aquilo é um sentimento que te penetra, que é quase que inevitável. Sim, e a gente se reconhece muito, né? Sim. Na África. A gente até comenta, a gente se sentiu tão bem, fomos tão bem recebidos, que a África hoje é a nossa segunda casa. Né? Teve muitos lugares que nós ficamos somente por 2 semanas e a sensação era que a gente já conhecia todo mundo, que a gente já fazia parte da família, né? Por esse pouco tempo e tão caloroso aquele momento, aquela recepção, né? Que eles nos proporcionaram. E ter feito esses 8 projetos para nós foi muito importante, porque um dos nossos objetivos não era só realizar o trabalho voluntário, né? Mas sim entrar na cultura dos locais, conhecer, né? Ficar com eles 24 horas por dia, comer a mesma comida, né? Estar sobre o mesmo teto. Então, para nós, isso ia ser uma troca também, né? E a gente aprendeu muito com eles, né? Aprendeu não só a ter, mas a ser. Sim. Né? O quão grande uma pessoa pode ser com tão pouco, né? E o quão simples. Então, exatamente, o quão né? simples. Como é que tu consegue juntar tudo isso e ser algo pleno, né? Exatamente. E o povo é de uma felicidade, né? Sim. Eles trazem também muito essa cultura musical, né? Então torna os dias muito felizes, muito agradáveis, né? Numa simples ação corriqueira do dia a dia, isso a gente pode ver essa felicidade, né? E sem o sofrimento que todo mundo coloca que se tem, que aqui a gente tem. A gente tem... Eu não gosto muito da palavra pobreza. Pobreza, ela é meio rotulada, né? Pobreza significa que tu não tem algo que alguém disse que tu não tem. Né? E está, em geral, vinculado a bens. Né? Então, eu me lembro, dentro da Svazilândia, ela é um país minúsculo, onde eles são minifúndios. E o pessoal tem pouco carro, para dizer a verdade, quase nenhum carro. E aí o pessoal caminha pela rua, e tem alguém de carro, tu para, ele entra, tu não sabe quem é, entrou, sentou, vou até o lugar, vai lá tirar uma carona, volta, tu encontra mais um, sai caminhando, conversa na rua. E aquilo é de uma natureza. Assim, e tu não tem, para quem tu é? Tu tem mais ou menos, tu é maior ou menor, tu... É um pensamento coletivo, né? E é de uma, sabe, e as crianças estão saindo da escola sentadas, conversando, ou estão caminhando no meio da estrada, as pessoas passam ali, pegam carona, tu não tem que te preocupar, tem risco ou não tem risco, pode ou não pode, tem mais, não tem, é mais pobre, é mais rico, tanto faz. Né? Isso aí é para mim, de uma pureza, de uma profundidade que, de fato, né, para quem convive e se abre para isso, muda totalmente a pessoa. A gente volta mais rico, né? Volta mais humano, né?